pacientes, preste atenção, denunciam um cirurgião plástico por erro médico e negligência numa clínica da cidade de Itabuna. Nós estamos com as vítimas com exclusividade aqui na emissora, na TV Aratu. Uma delas, preste atenção, chegou a perder 2 mamas após o procedimento. A gente bate a vinheta e daqui a pouco a gente volta com esse assunto e muito mais aqui na cidade de Aratu. Olha aí, ó, temos aqui Iago no cárcere, né, com exclusividade aqui. Daqui a pouco a gente vai falar também da policial militar que está no batalhão de choque, foi presa ontem. Temos aqui ele, direto de São Tomé de Paripe, Ramon Lisboa. O pessoal tá com medo, a maré tá seca. Tô vendo que não tem muita gente na maré ali não, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre os tubarões. Larissa Baracho. Eu tava passando ali e ouvindo uma das vítimas, é surreal o que elas passaram na mão desse cirurgião e elas vão falar com exclusividade. Boa tarde, é contigo, amiga. Muito boa tarde, Murilo. Boa tarde a você que acompanha a cidade de Aratu. E não estamos falando apenas de uma vítima, 2 vítimas. São várias vítimas que relatam a mesma situação. Como você comentou, pacientes de Salvador, de Itabuna, de Eunápolis, de outros locais aqui do estado da Bahia denunciam um cirurgião plástico por complicações no pós-operatório, negligência e também deformidades na realização dessas cirurgias. Estamos aqui com 2 vítimas que vão relatar o que aconteceu, né? Aconteceu com elas durante estas cirurgias, como foram os procedimentos. Temos vídeos também de outras vítimas que não puderam estar aqui com a gente hoje, nesta sexta-feira, mas enviaram vídeo também trazendo o seu relato. Estou com a Joana. Joana, muito obrigada pela sua participação, por conversar com a gente. O seu caso foi lá em 2016, quando você foi fazer o seu procedimento. Primeiro explica qual foi o procedimento e o que foi que aconteceu com você. Eu fiz a mamoplastia e uma lipo. Entretanto, no pós-imediato, meu peito, quando tirou o curativo, a gente já percebeu que havia uma deformidade, não era uma coisa um resultado que a gente buscava, mas o que mais nos preocupou naquele momento foi o aspecto infeccioso. Tinha um aspecto amarelado, como se fosse um pus saindo da minha mama. E naquele momento foi dito pelo Dr. Rossini que aquilo era normal, que era manter curativo e pronto. E as imagens que recebemos das mamas dessas pacientes, de como ficou, é impressionante. São imagens realmente impressionantes. Sofreu muito, né, com essa complicação que teve e procurou ele nas outras vezes para falar sobre o que aconteceu com você e o que é que ele dizia. Durante mais ou menos 3 meses, eu fiquei indo praticamente toda semana no consultório de Dr. Rossini, onde ele me cortava e me suturava sem anestesia. Até chegar ao ponto de, no dia 31 de dezembro de 2016, minha mama já tinha um aspecto todo de podre e ele me levou para o hospital, para o pronto-socorro, onde eu fiquei surpreendida porque eu achei que ele ia me levar para o centro cirúrgico. Não, ali mesmo, sem sequer se dar o trabalho de fechar as cortinas, ele tirou a minha prótese sem anestesia, me deu um maço de gases para eu colocar na boca, para eu poder não gritar com a dor, e me suturou da mesma forma. Depois ele pegou mais um maço de gases, colocou assim, apertou e fez assim, pode levantar, porque agora você já está boa. E assim foi o meu Réveillon de 2016. E aí ele comentou, você estava falando comigo antes de a gente entrar ao vivo, que ele disse que o seu problema é porque você teria rejeitado a prótese. Só que depois você foi fazer um procedimento, outro procedimento com a mesma prótese, com outro cirurgião. O que foi que aconteceu? Quando passou o processo de cicatrização, eu cheguei assim, doutor, eu não posso aceitar ficar sem as mamas, porque após isso, eu tive que fazer uma mastectomia. Eu perdi as 2 mamas. Eu fiquei só com um grungunho debaixo dos braços e um corte feito a facão. E quando isso tudo aconteceu, ele me colocou numa sala, tirou fotos minhas e falou assim, olha, você está ótima e você tem que aceitar, porque você rejeitou a prótese. Eu falei assim, doutor, comecei a chorar, não posso aceitar isso, eu não tive câncer, por que eu vou ter que aceitar isso? E aí foi quando eu resolvi procurar ajuda em outros médicos e após passar por diversos infectologistas, outros cirurgiões plásticos, eu operei aqui em Salvador, coloquei a mesma marca de prótese e, graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência, muito pelo contrário, o médico que me operou me devolveu as minhas mamas em perfeito estado. Eu hoje posso usar um biquíni, eu hoje posso me olhar no espelho. Até porque a gente sabe como um procedimento como esse mexe com a autoestima da mulher.
Se você realizou é porque talvez você não estivesse satisfeita antes, queria melhorar e aconteceu toda essa situação. Você comentou, inclusive, que você chegou para o cirurgião e disse, doutor, como é que eu vou, né, me relacionar com meu marido? Como é que eu vou tirar roupa perto do meu marido com a situação que está acontecendo? Você relatou várias vezes que estava com problemas de pós-operatório. Você está emocionado, inclusive, agora quando a gente comentou sobre isso, porque a gente sabe que mexe muito com a autoestima de nós mulheres. Não foi só me olhar no espelho. Eu tinha que me relacionar com meu esposo. Eu fiquei quase 1 ano sem mama. Além de tudo, praticamente careca. Por conta de toda a situação que eu passei, eu desenvolvi uma alergia alimentar severa. Eu perdi mais de 20 quilos. E você pensa assim, gente, por que eu saí de casa para voltar bonita? E eu voltei deteriorada, emocionalmente falando. Eu não conseguia mais nada, eu parei de trabalhar. Eu não podia pegar o meu filho no colo, meu filho tinha 1 ano e pouco. Eu fiquei 1 ano e pouco sem poder ter acesso ao meu filho no colo. Ele entrava assim, ficava entre minhas pernas, porque eu não podia pegar, não podia fazer força, nada. Um pós-cirúrgico que duraria 30 dias, durou-se quase 2 anos na minha vida. Como é que você chegou até esse cirurgião para realizar esse procedimento? Foi por indicação? E depois, quando você ficou sabendo de outros casos que foram sendo relatados, o que é que passou pela sua cabeça? Eu fiquei sabendo, tipo assim, surgiu na cidade, ele colocou um outdoor imenso na cidade, e eu resolvi fazer uma consulta. E chegando na consulta, era uma pessoa extremamente agradável. Se você conhecer esse homem, você vai dizer assim, é mentira, você não é dessa pessoa. Ele nos prende na consulta de uma forma, e aí acabei decidindo fazer com ele. E depois que aconteceu isso comigo, a minha cidade toda ficou sabendo, e mesmo assim, as mulheres preferiram operar com ele. E daí, filha, é unânime. Nenhuma cirurgia dele fecha. Não sei o que acontece, mas os pontos abrem. E aí não cicatrizam. As cicatrizes dele parecem um exame cardíaco. Não tem aquele cheio de... É aquilo ali que é o exame, que é o resultado dele. Realmente complicado. Depois você acionou a justiça. Aliás, antes de você comentar sobre isso, Joana, quando você começou a fazer os procedimentos, você começou a desconfiar que algo estava errado? Você começou a ver, olha, talvez não tenha sido a melhor opção. Como foi que você acabou lidando com a situação? Porque você fez na hora, né? Ali quando foi realizado o procedimento. O que é que você achou de primeira? Como eu te falei, 2 dias depois eu senti muitas dores nas costas. E foi quando eu voltei para o hospital. Quando tirou aquele curativo, eu já vi, senhor, era muito pior do que quando eu cheguei. Antes de fazer a cirurgia, era melhor do que aquele pós-imediato. Era um buraco nessa mama minha. Por sinal, esse braço meu, eu não consigo levantar ele todo, porque ele mexeu nos meus nervos, entendeu? Ele me complicou todinha. Ali no imediato, a gente já percebeu, e ele falava o tempo todo, isso aí é pós-imediato, isso vai melhorar, é manter curativo. Sempre a mesma coisa. Olha, Joana, daqui a pouco a gente volta falando com você. Vamos falar com outra vítima também, que ela não vai mostrar o rosto, não vai se identificar, mas realizou, né, um procedimento com esse cirurgião há 6 meses e também teve problemas no pós-operatório, teve alguns problemas de infecção também grave. A gente vai falar com ela, ela vai trazer o relato também do que passou com ela e de outras pessoas, de outras vítimas que também entraram em contato com a gente falando sobre a mesma situação. Eu volto com você aí no estúdio, Murilo. É isso aí, Larissa. Muito obrigado. Por que não dizer que ela foi mutilada, né? Devido o depoimento dela aí. E outro detalhe, é um jovem. Um cirurgião jovem, bastante conhecido na cidade. Se você passou pela mesma situação, 99986-0003, manda pra gente aí. Só falta outra vítima, né? Também falar que a cirurgia foi feita sem anestesia também. Bombardeou a senhorita que está conversando com a gente aqui com o remédio, tanto é que ela disse que perdeu o cabelo e fez um procedimento cirúrgico sem anestesia. Misericórdia. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto aí. Pacientes denunciam, nós temos Larissa Baracho aqui conversando, porque elas denunciam cirurgião plástico por erro médico, negligência numa clínica da cidade de Itabuna, no sul do estado. Uma delas chegou a perder as 2 mamas após o procedimento. Larissa está ao vivo aqui. Cadê Larissa? Mas nós estamos aqui também com um advogado, não é isso? Com o doutor Eric também aqui. E tem ali ao lado também doutor Adalmir Gomes, não é isso mesmo? Isso. Doutor Eric, ela, Adalmir, tá entendendo? Ela foi assistente, a informação que a gente tem é essa. É só para vocês em casa saberem que nós estamos aqui e todos estão acompanhando a nossa entrevista que está acontecendo aqui na TV Aratu. Então, Larissa, boa tarde. A cada momento mais vítimas vão aparecendo, né? Lembrando que daqui a pouco a gente vai ouvir o outro lado. Boa tarde.
Muito boa tarde, Murilo. Exatamente. Eu estava conversando antes de entrar ao vivo com o Dr. Gustavo Azevedo, advogado de algumas das vítimas. Ele vai falar com a gente daqui a pouco também. E ele comentou que existem mais de 30 relatos falando sobre a mesma situação em vários locais aqui do estado da Bahia, como comentamos Itabuna, Eunápolis, Salvador, Vitória da Conquista, e sempre a mesma denúncia, né, de complicações no pós-operatório, negligência, que o cirurgião não usava anestesia, problemas de infecção graves. E em curso hoje tem 12 casos na justiça. Daqui a pouco eu vou conversar ao vivo aqui com uma outra vítima. A gente já ouviu a Joana, que se emocionou relatando a situação que ela viveu. Mas antes temos o depoimento de uma outra vítima que gravou pra gente. Não está aqui ao vivo, mas a gente vai ouvir agora, né, através desse depoimento em vídeo. Eu operei com ele faz 9 meses e desde então a minha vida virou um caos total. O meu sonho realmente foi por água abaixo. Logo na consulta, ele me prometeu que meu seio ia ficar lindo, redondinho e tal. Inclusive levei fotos, ele falou bem assim, que iria ficar daquele mesmo formato. Porém, não foi isso que aconteceu. Quando chegou o dia da cirurgia, ele me levou para uma sala do HCC, que tem diversas bagunças, é tipo uma despensa, e ele me colocou em pé, ele agachado mesmo, ele fez as marcações no meu seio. Inclusive no dia eu estava sensibilizada, achei estranho, mas não comentei. E não permitiu que a minha mãe entrasse junto comigo para poder filmar, que eu queria filmar a minha operação, ele não permitiu. E quando terminou a cirurgia, ele não tirou o sutiã para me ver o resultado, ele só mostrou o meu colo, porque o meu peito estava todo tampado com gaze, com micropore. E ao chegar em casa, no outro dia, quando eu iniciei minhas drenagens, foi que a esteticista tirou o sutiã e nós levamos um susto. O meu seio já estava necrosado. Ele me deu alta no mesmo dia com o seio já necrosado. Ela não teve coragem de me falar. Ela foi um anjo na minha vida, cuidou muito bem de mim, apesar que esse não era o papel dela. Eu entrava em contato com a equipe dele e a equipe dele não resolvia nada. Marcava os retornos e ele simplesmente falava que aquilo ali era normal, e o meu seio cada dia mais abrindo, supurando. Ele passou antibiótico pra mim fortíssimo, que me deu candidíase, que eu não suportava nem sentar no vaso, de tanta dor que eu sentia a urinar. Até que teve um dia que eu não aguentei e pedi: doutor, toma uma resolução disso daí. Eu tô com medo de eu ter uma infecção generalizada, até porque meu corpo já está esquentando, o meu peito tá muito aberto. E ele simplesmente virou e falou: então a gente costura. Eu imaginei no dia que ele marcou para costurar que fosse no centro cirúrgico. Ele simplesmente me colocou na maca, a enfermeira dele ao lado, me deu uma injeçãozinha sedativa, que não adiantou nada, e veio a me costurar. Me costurou numa maca sem luva, dentro do consultório, onde ele atende as pacientes dele no HCC em Vitória da Conquista. Eu fiquei horrorizada com aquela situação, sensibilizada. O meu seio hoje, a areola, é uma maior do que a outra. O peito tá um maior do que o outro. A cicatriz alargou, ficou horrível. Uma ficou... nem sei dizer como ficou.
Olha aí, gente, os relatos são emocionantes, assim. Larissa, a gente está ouvindo aqui, na verdade, uma das pacientes desse médico. Temos aqui uma mulher que trabalhou com ele, o advogado também, que está no caso, o advogado do médico. E, assim, é a segunda suposta vítima que aparece e ambas se emocionam ao lembrar dos procedimentos que passaram. Inclusive, o que a gente observa ali, atendimento sem luva, na maca. Quem vai poder falar é a assistente dele daqui a pouco bem sobre isso, mas é contigo agora. Exatamente, Murilo. A gente ouviu esse depoimento de mais uma vítima. A gente percebe que as imagens dos seios dela estavam borrados porque são imagens fortes de um peito necrosado. Eu pude conferir sem o borrão e realmente ficou uma imagem muito forte de se ver. A gente ouviu o relato da Joana na primeira entrada, ela também se emocionou, falou do que viveu, de toda a situação, né, da questão de não se usar anestesia, que ela precisou colocar uma gaze na boca para que ele cortasse, depois suturasse, as dores que ela sentiu também no pós-operatório, todo o problema que ela viveu lá no período, em 2016. Agora a gente vai conversar com uma outra vítima, ela fez a cirurgia há 6 meses atrás, ela não vai mostrar o rosto, eu vou sentar aqui do lado dela, ela sente ainda muita dor, então pode ir no seu tempo, pode relatar o que foi que aconteceu no seu tempo, tenha calma, eu sei que você está nervosa, mas conte o que foi que aconteceu, qual foi o procedimento que você realizou e o que foi que aconteceu depois disso. Muito boa tarde. Oi, boa tarde. Eu fiz prótese de mama, né, com Rocinha 6 meses atrás. Desculpa. Tenha calma, respire. Sei que você está sentindo muita dor, você está nervosa, né, por tudo que aconteceu com você. A Joana também se emocionou, estava nervosa ao relatar. A gente sabe da sua dor, mas vá no seu tempo, conte no seu tempo o que foi que aconteceu. Pronto. Eu coloquei essa prótese há 6 meses e logo após esse tempo eu comecei a sentir febre. Minha mama estava quente, a mama direita. E logo em seguida eu procurei um médico. Mas antes disso, eu já vinha com uma situação que o meu peito, ele estava apontando para o chão. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente não busca um resultado assim, a gente busca ter um êxito. Eu sei que ninguém pode dar perfeição, mas a gente só buscava um bom resultado. A minha prótese batia no queixo, aqui em cima, e o meu bico olhava para o chão. Então, Rossini, quando eu falava com ele, ele sempre dizia, vai passar, com o tempo vai se encaixar. Ele mandava eu fazer alongamento, pedia para eu ficar empurrando minha prótese em casa. Nossa. Isso não existe. Quem é que bota silicone para ficar empurrando a mama com força? Porque ele pedia para fazer com força. Não existe isso. Então, eu me pergunto, né, como é que as pessoas, e até esse advogado dele fala que isso é achismo da gente, isso não é achismo. Ele não tem mãe, ele não tem irmã, não é? Calma que você está sentindo muita dor aqui na região da barriga, né? Respira um pouquinho. Além desse procedimento, você fez um procedimento de lipoaspiração aqui nos braços. Você comentou que esse procedimento teria sido de graça, né? Que ele não teria cobrado por esse procedimento, ou por que não foi cobrado. Como é que você chegou até esse cirurgião para escolher realizar esse procedimento com ele? Como foi que aconteceu? Foi uma indicação? Explica pra gente. Na verdade, eu tirei gordura dos braços para poder dar sustentação na minha mama, porque minha mama não estava se sustentando. Aí foi feito a retirada da gordura para poder colocar na mama. Aí, como eu estava te dizendo, eu fiz um exame chamado USG, né, da mama, e aí eu descobri seroma. Estava com infecção na mama direita. E isso, eu já estava com febre, minha mama doendo, quente. E o médico, né, no caso que fez a USG, ele disse, provavelmente sua prótese, o seu corpo já está tendo uma reação à prótese, devido à má qualidade da prótese que Rossini usa, né? Aí ele falou, esse tipo de prótese que ele utilizou em você, em 2 anos dá contratura, a prótese vai se encapsular e o corpo vai rejeitar com mais força. Graças a Deus, né? Comparado às meninas, eu tô bem, as meninas, eu descobri no estágio inicial, tem casos de meninas que estão também com o bico olhando para baixo, que estão com a mama aberta, tem gente que não tem auréola. Então,
Quando eu me vi nessa situação, eu entrei em desespero. E aí eu procurei um novo médico aqui em Salvador, Dr. Tiago Amoedo, que me acolheu muito bem com sua equipe. E ele refez a minha mama, né? Ele foi muito solícito, me ajudou. Aí agora eu pude refazer. Tenho 8 dias de operado, né? E é uma situação muito difícil, sabe? Porque a gente não faz cirurgia plástica para ter que refazer. Ninguém quer operar para operar de novo, passar por toda a dor de novo. A gente vê que é uma dor não só dessa vítima, mas a Joana também falou sobre o mesmo caso. É um procedimento caríssimo e, como ela disse, ela não esperava uma perfeição, mas que chegasse a um ponto, né, do que ela queria, né, para a autoestima, para o bem-estar dela. Daqui a pouco a gente volta conversando também com o Dr. Gustavo Azevedo, que está à frente desse caso, né, acompanhando essas vítimas e trazendo mais relatos, né, com relação a esse caso, porque, só para a gente encerrar, a Joana estava me falando o seguinte, que elas têm agora um grupo, né, que elas acabam ali trocando informações do que aconteceu com cada uma delas, e essa vítima, ela teve como fazer a cirurgia, a Joana teve como, né, refazer a cirurgia, mas tem outras vítimas que não têm dinheiro para poder refazer o que aconteceu e elas estão realmente muito desesperadas com toda essa situação. Daqui a pouco, o Dr. Gustavo Azevedo vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Eu volto com você aí no estúdio, Murilo. É isso aí, Larissa. E nós estamos aqui dividindo a tela, né? O nosso telão da cidade de Aratu. Aqui tem a Dalmir. A Dalmir, instrumentadora, trabalhou em alguns procedimentos desses que foram citados com o médico. Inclusive, eu posso até de repente antecipar aqui que em alguns momentos ela, pela feição, o balançar da cabeça, ela concorda com alguns depoimentos que foram dados pelas vítimas, mas o doutor Eric também está aqui com a gente. Doutor, inclusive o senhor foi citado agora por uma das vítimas. O que dizer diante deste processo que o senhor está acompanhando? Porque a cada momento mais vítimas aparecem, né, denunciando aí o médico. Boa tarde. Na verdade, todos esses casos que foi citado aqui nessa reportagem hoje, eles já estavam na nossa mira, já tomamos conhecimento desses casos. E se você olhar pelos depoimentos, eles são oriundos de possíveis infecções, reações normais que as pessoas têm com relação à inserção da prótese ou a qualquer procedimento cirúrgico. A cirurgia estética, ela não é diferente de qualquer cirurgia normal, ela tem sim riscos. E esses riscos, esse resultado negativo, ele não pode ser sumariamente atribuído ao médico, sem passar pelo crivo de uma perícia médica, de um processo, devido processo legal. O que se faz aqui são acusações, na verdade, injustas contra o médico, que você passa uma informação, atribui a ele um resultado negativo. Pois não? Não, desculpa, na verdade, porque algumas das vítimas, inclusive, dizem que alguns procedimentos foram feitos sem luva, sem anestesia. Não condiz, né? Não procedem essas informações. Estamos falando de um médico cirurgião plástico, inscrito na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que goza de todo o aparato técnico moderno de aparelhos e de técnicas de cirurgia. E eu refuto veementemente essas acusações de que ele faz procedimentos sem anestesia, de que ele não utiliza luvas. Esses argumentos, essas acusações, elas estão sendo apuradas, já foram adotadas medidas judiciais contra essas acusações infundadas. Então não é o caminho de você tentar achar uma justificativa para atribuir um resultado negativo ao médico. O que eu venho defendendo aqui é o respeito ao devido processo legal, o respeito à imagem do profissional, porque simplesmente acusar o médico, vir aqui relatar que ele não aplicou anestesia, não acreditamos nessa forma, refutamos veementemente esse tipo de fala. As anestesias são aplicadas, o médico ele tem total discernimento e livre escolha de qual procedimento ele vai passar por uma cirurgia, passar por um anestesista geral, passar por uma anestesia local com sedativos. A equipe dele, multidisciplinar, goza de anestesistas. Então, assim, trazer alguns relatos negativos. Se você observar, todos esses relatos que você trouxe hoje aí foram oriundos de rejeição do corpo, que é natural do organismo, de um leque de mais de 3.000 cirurgias que o Dr. Rossini realizou. Então, é interessante a gente poder fazer um programa também e trazer à tona vários e vários depoimentos que eu acompanho nas redes sociais dele. Se você tiver a oportunidade de entrar agora, você vai ver vários depoimentos de pacientes que foram satisfeitos com a cirurgia, com o pós-operatório, com a técnica utilizada. Então, assim, infelizmente, é inerente a qualquer cirurgia
você tem um risco de ter alguma complicação, ter alguma rejeição do seu corpo à prótese. Você viu que uma das testemunhas falou que a prótese, que ela refez a cirurgia com outro cirurgião usando a mesma marca de prótese. Aí vem outro relato falando que teve a rejeição, teve a infecção, e depois ela fez a cirurgia com outro cirurgião e já criticando a marca da prótese utilizada. Então, assim, você vê que esses casos, eles dependem de análise caso a caso. A gente não pode aqui generalizar e imputar uma culpa ao médico por um procedimento que foi negativo em razão de uma predisposição genética do nosso próprio corpo. O médico não é culpado por infecções, o médico não é culpado por uma eventual trombose, embolia. É necessário que ele tenha um aparato para, se porventura acontecer isso, ele dá o suporte necessário. Mas o procedimento utilizado, como procedimento legal, dentro das técnicas adotadas pelo Conselho Regional de Medicina, pelo CRM, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E não estamos falando aqui de um médico que não tem habilidade, que não é gozado de capacidade para realizar cirurgia. Estamos falando de um cirurgião plástico habilitado, que realizou mais de 3.000 procedimentos de êxito. Então, eu me sinto um pouco injustiçado em ver esse tipo de relato pontual, a exposição midiática que é feita à imagem do médico, sem dar o direito de levar a outra parte. Porque se você for buscar informações, você vai ver que a grande maioria das pacientes são satisfeitas com as cirurgias. Ô, doutor. Pois não? Não, na verdade, eu não sei se o senhor pode, inclusive, falar, porque são muitas as fotos do processo de cicatrização. Em algumas fotos, a gente identifica até um princípio de necrose, né? De tecido necrosado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. E olha, em relação ao CREMEB, não é? A respeito da consulta, chegou a nota aqui pra gente, o CREMEB informa que já foi informado das denúncias e que as mesmas estão seguindo o curso prescrito pelo Código do Processo Ético Profissional, em decorrência da disposição determinada por lei. Todos correm em segredo de justiça e, havendo sanção pública transitada em julgado, serão disponibilizadas para o conhecimento da sociedade. Sete denúncias até o momento foram protocoladas. Estão sendo apuradas, estando em diversos estágios de evolução processual. A gente vai dar voz para o senhor daqui a pouco, porque diante dessa nota enviada pelo CREMEB, nós vamos ouvir aqui Adalmir, que pode falar muito em relação sobre essa situação. Adalmir vai falar com a gente porque ela participou de alguns procedimentos. A gente vai ouvir o senhor também. Larissa, inclusive, me mandaram eu vou até perguntar para o doutor Eric depois, que mandaram aqui pelo zap. Pergunta a ele qual é o procedimento, então, do médico quando percebe que o paciente rejeitou o material. O procedimento é deixar o paciente continuar com o corpo rejeitando até chegar à necrose do tecido. Daqui a pouco eu vou perguntar para o doutor aí, mas você tem uma outra denúncia. O que está acontecendo aí? Tem documento? Murilo, as vítimas estavam aqui assistindo a entrevista do advogado do cirurgião plástico e aí quando foi comentado com relação à utilização sim da anestesia durante o procedimento, a Joana, ela aqui se revoltou porque ela disse que tem inclusive um documento do prontuário médico que consta que não foi utilizada anestesia, né, Joana? Exatamente. Aqui consta tudo. Ele usou gases, álcool, tudo menos anestesia, nem sequer uma xilocaína, doutor Eric. Tá aqui, me prova que ele usou alguma anestesia, doutor Eric. Olhe pra mim e me prove isso, por favor. Olha, a Joana realmente estava aqui ouvindo, né, o depoimento do doutor Eric e ficou revoltada quando foi comentado com relação a essa questão da anestesia. Ela tá até tremendo aqui porque ela foi no carro, correu aqui rapidinho para pegar esse documento do prontuário que consta que não teria sido utilizada a anestesia, Murilo. Doutor Eric, com a palavra o senhor, lembrando que daqui a pouco a gente vai ouvir a instrumentadora aí, né, que trabalhou com o doutor que está sendo citado aqui. Doutor Eric, boa tarde. Um breve nota sobre a acusação da Joana. Joana, esse caso seu ele tem que ser analisado dentro de um processo. Você sabe disso, que existe um processo onde você vai poder ter a oportunidade de tentar provar todas as suas alegações. O que eu falei e repito é que o Dr. Rossini tem total competência, como médico cirurgião plástico, de decidir quais os procedimentos vão utilizar a anestesia, quais os níveis dessa anestesia e quais os procedimentos necessários para ser utilizado naquele procedimento estético específico. Então, assim, eu posso lhe afirmar que todos os procedimentos estéticos estão dentro das normas legais. E citando aqueles 7 denúncias que você falou, do CREMEB, essas denúncias são novas, tá? Elas vão gerar sindicâncias que serão instauradas para averiguar as acusações com relação à capacidade
operacional da clínica. Então, vai ter oportunidade de a gente conseguir comprovar, porque essas perícias vão ser públicas, que a clínica goza de total aparato tecnológico, goza de total aparato de necessidade de atendimento de urgência, com desfibrilador, com ventilador, com eventual intubação. Então, esses materiais, eles não precisam estar alocados em todas as salas da clínica. E gostaria de deixar bem claro que todas as falas referentes a essa ex-instrumentadora que vai falar daqui depois de mim, elas já estão dentro de um processo crime civil. Então, ela foi acionada pela clínica e por Dr. Rossini por injúria, difama, calúnia, crime de stalk, ameaça e de extorsão. Então, assim, eu fiquei bem claro que o depoimento dela com relação às atividades ou como eram realizados os procedimentos dentro da clínica é gozado de total parcialidade e ela tem total intenção de prejudicar aqui o médico. Então eu vou refutar todas as falas dela, sem ouvir ela falar ainda, porque eu sei o porquê dessas falas e de onde elas surgiram. Eu fico solidarizado com as pacientes que porventura tiveram um resultado negativo, oriundo aí de circunstâncias alheias à vontade do médico, nem ele queria que isso acontecesse de fato. Então, essas pessoas, elas sofreram infecções, sofreram algum tipo de consequência em relação da escolha, da cirurgia feita. Então, realmente, essas consequências, elas são tristes. Esse resultado negativo, ele é inegável, mas a gente não pode simplesmente atribuir a responsabilidade e a culpa ao médico, sabendo que na hora que nós escolhemos um cirurgião plástico e decidimos fazer uma cirurgia plástica, nós também assumimos o risco de acontecer um resultado desse. Como eu falei, a maioria dos casos eles são positivos, mais de 3.000 cirurgias realizadas com sucesso. E você fez uma menção que o advogado comentou que tinha 12 processos instaurados contra o Dr. Rossini. Eu vou lhe falar, só tem uma decisão de primeiro grau e essa decisão é favorável ao Dr. Rossini. Então, assim, a gente não pode aqui estar se antecipando ao devido processo legal, se antecipando ao resultado dessas sindicâncias que vão ser realizadas pelo CREMEB. Muito pelo contrário, é interessante acompanhar esses casos até o final, para que você possa depois dar também a mesma publicidade às vitórias que vão surgir nos processos judiciais e nas investigações e nos processos administrativos dos órgãos competentes. Isso, eu agradeço pela fala. Não vou me abster de falar depois da Aldamir, justamente por o nível de parcialidade, como ela em vários processos envolvendo então vamos ouvi-la, né? Não, fique à vontade. Eu só não vou refutar as falas dela, porque todas já foram combatidas dentro dos meios legais. Isso, doutor. Lembrando que nós estamos falando aqui o tradicional, o puro jornalismo, ouvindo todos os lados. Caso o doutor citado queira, né, aparecer, se pronunciar, o microfone também está aberto. E agora, já que o senhor citou a Aldamir, boa tarde, com a palavra você, né, que participou de alguns procedimentos e pode confirmar o que as vítimas estão dizendo. Inclusive, uma delas apresentou ali um documento onde, segundo a vítima, nem xilocaína foi utilizado. Boa tarde, Aldamir. O que você tem a dizer sobre toda essa situação? Falar de Rossini é uma situação muito triste, não só para pacientes, como para funcionários. Tudo que Rossini faz é fato. Rossini faz procedimentos em uma maca de dentista. Ele faz procedimentos em lugares inadequados, sem focos inadequados. A sala que ele faz os procedimentos só tem um monitor de frequência. Estou mentindo, Eric? Eu posso disponibilizar a foto das salas aqui. E ele age muito com negligência médica com todas as pacientes. Tudo que elas estão falando aí é a realidade de Rossini. Ele me adoeceu no período que eu trabalhei com ele. Eu adquiri doenças mentais por conta de Rossini. E estou há 7 meses na cama, acamada, buscando o meu direito do trabalho. E ele não fala que não tem condições de me pagar e, inclusive, eu não estou podendo receber até pelo INSS. Estou com 5 laudos de doenças psíquicas que ele não aceita, que foi adquirida lá. Ele realmente faz esses procedimentos com as pacientes gritando. A enfermeira dele é a que faz os sedativos, que é uns 15 comprimidos e água com açúcar. É ela própria que contém também os pacientes, da forma que amarra Aldamir, e tudo. Oi. Não, só uma pergunta para você, porque a gente está falando aqui de 7, né, casos que estão sendo investigados pelo CREMEB. Quantas mulheres, quantos procedimentos você acompanhou
com o médico que está sendo citado aqui, porque você fala com uma propriedade muito grande, inclusive desafiando o advogado do doutor. Você tem provas. E tudo que eu tô falando aqui eu comprovo. Tudo que eu tô falando aqui eu comprovo. Eu disponibilizo para vocês aí agora um vídeo da sala que Eric tá falando que tem até monitor, que tem respirador. Eu quero saber onde é que vai ter o respirador ali. Naquela sala que ele tá citando aí. Que é a sala da clínica, não é, Eric? Pode continuar, Dalmi. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Por favor. Pode mandar pra gente. Agora, em relação às denúncias que foram feitas aqui, a gente observa que das 3 entrevistadas, todas elas ficam emocionadas ao lembrar dos procedimentos que foram feitos, sobretudo do pós-operatório. Larissa, fique à vontade aí que você está com o advogado para falar sobre isso, porque o interessante é que as 3, né? As 3 que estão aqui conversando com a gente falaram a mesma coisa e passaram pela mesma coisa. Antes da gente vir para o doutor Gustavo, para ele falar também sobre o que ele está assistindo aqui, acompanhando, você queria só dizer uma última coisa, né? Justiça. A única coisa que eu quero é que ele pague por tudo que ele está fazendo. Porque esse advogado, ai que ódio, fala essas coisas, mas eu quero justiça por mim e por todas as meninas. Pronto, agora a gente vai conversar com o doutor Gustavo Azevedo, que está acompanhando o caso, o advogado da parte aqui das meninas. O que é que você tem a falar sobre esse caso? Você tem acompanhado também aqui o relato, a entrevista do doutor Eric e de tudo que está acontecendo com relação ao caso. Boa tarde a todos. Um absurdo. Inicialmente, eu gostaria de me solidarizar, né, me consternar com todas as vítimas, sendo patrocinada por mim ou não, porque é completamente um absurdo o que eu vejo, o que está acontecendo, e um absurdo pior as falas do patrono da pessoa que está sendo investigada, que é o Dr. Rossini. Sobre as falas do doutor, lógico que tem que ser respeitado o devido processo legal, mas também tem que ser respeitadas todas as vítimas, né? As falas, eu vejo que as falas do doutor é um pouquinho ostensiva, né? Um pouco não, muito leviana, né? Num tom ameaçador. Eu acho que se ele fala de processo legal, ele tem que respeitar o processo legal e tem que respeitar todas as vítimas. É muito leviano o advogado da parte ré, né, futuro réu, nos processos, afirmar, né, de uma forma contundente que a culpa e a responsabilização foram das vítimas. Existe um termo no direito civil chamado condições de resultado, né? E o profissional que trabalha com estética, ele que recebe a paciente, ele tem a obrigação de entregar o serviço da forma que foi acordada, da forma que foi conversada, da forma que foi ajustado pelo seu cliente. E das formas que, pelos relatos que a gente vê, né, estamos vendo aí que não é de uma mulher, não é de duas, no grupo tem 30 mulheres, né? A gente observa que não é um caso pontual, né? Não é uma coisa que a gente pegou distante e colocou num cenário atípico. Não é uma condição atípica, é uma condição completamente típica. Doutor, daqui a pouco a gente volta falando sobre esse caso. Murilo, é com você. É isso aí. A gente vai agora com a Dalmi de novo. Daqui a pouco a gente conversa com a Dalmi. Doutor Eric, o senhor foi citado mais uma vez com a palavra do senhor aí, representante aí do médico. Doutor, só fazendo um adendo à sua fala aí, eu acho que eu não tive a oportunidade de conhecer o doutor ainda. Eu acredito que o doutor não tenha muita familiaridade com o direito médico, né? Ao falar que a responsabilidade do médico é objetiva, como se ele tivesse a obrigação de entregar um resultado X. Você sabe que existem várias circunstâncias que envolvem o resultado final de uma cirurgia, tanto ela sendo estética ou não. E a responsabilidade, pela maioria da doutrina e da jurisprudência atual do nosso entendimento, ela é totalmente contrária que a responsabilização seja objetiva do médico. Então, assim, a responsabilidade do médico, ela é sempre subjetiva e a prova da sua conduta profissional, ela deve vir aos autos através do devido processo legal. O que eu defendo aqui é que essas acusações, esse termo pejorativo que o senhor utiliza, dizendo que todas as suas pacientes são vítimas, o senhor está aqui, na verdade, fazendo um julgamento, sim, premeditado, de proposital e antecipatório sobre um determinado resultado que o senhor não pode afirmar que seja por culpa do médico. Então, a minha defesa aqui é que seja respeitado o devido processo legal. Então, reafirmo que a responsabilidade do médico ela não é objetiva, nem se tratando de cirurgia estética.
O entendimento majoritário hoje é justamente o contrário. A responsabilidade do médico continua sendo subjetiva. A pessoa que aceita fazer um procedimento estético, ela também assume os riscos. Isso tem nos contratos. As consultas são gravadas. Então, o doutor, se porventura ingressar com as ações, que não veio ainda nenhuma do doutor, você vai ter oportunidade de ver a nossa tese de defesa, de analisar os casos concretos, o que foi documentado, a gravação da cirurgia, da consulta, e vai ver sim que essas cirurgias existem riscos, esses riscos são apontados documentalmente, passados pelo Rocinha, que é quem mais tem a intenção que o resultado seja positivo. Então, se o resultado foi negativo por alguma rejeição do corpo da pessoa, eu falo isso, eu estou me solidarizando também com as pessoas que estão relatando. Elas não são vítimas, vítimas só através de condenação. Essas pessoas que têm resultado negativo, eu fico muito triste. Eu ficaria muito triste se eu tivesse também, nas minhas cirurgias que eu fiz, um resultado negativo, mas não ia chegar aí simplesmente apontar o dedo para o médico e falar que a culpa foi dele. Esse resultado negativo é multifatorial, eu venho afirmando isso, e ele precisa passar pelo devido processo legal, que através de perícia médica vai apontar qual foi a real causa desse resultado negativo. É isso aí, doutor. Então é isso que eu venho afirmando, defendendo aqui. Não estou aqui falando que a vítima, que as pessoas que sofreram com esses resultados negativos, com essas complicações advindas da cirurgia, elas têm sim a solidariedade, mas eu não posso também me curvar a um apontamento e uma acusação sem passar pelo devido processo legal de um profissional tão qualificado como o doutor Rocinha. É isso que eu defendo aqui. É isso. Olha, a gente, diante da toda a situação, a gente vai continuar. A gente agradece, né? Vocês que participaram, as vítimas também. E deixando bem claro para vocês, supostas vítimas, pacientes, até porque, né, o próprio advogado falou. Mas quando o doutor Eric falava, eu observava o semblante aqui do advogado, dessas mulheres, as pacientes. O semblante também da Adalmir. Na segunda-feira nós vamos continuar aqui chamando a atenção, né, para este caso. A gente agradece aqui a participação de vocês. A gente, né, segunda-feira volta aí comentando sobre este caso, porque me parece que ainda tem muita coisa para a gente conversar.